Todos encontraram, amém? O texto diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porquanto Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres de que por mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Amém. Senhor Deus, graça te damos, ó Pai, mais uma vez, pela tua presença, pela tua palavra, e por cada vida que aqui está. Ó Deus, a minha petição é que o Senhor continue conosco por mais alguns instantes neste ambiente, e que a tua presença, Deus, faça em nós a concretização da tua obra. O Senhor vem estar transformando vidas esta noite, através do poder e da autoridade da tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glórias a Deus. O tema da mensagem que Deus firmou ao meu coração para esta noite é: Deus tem o poder de mudar a sua história. Qual que é o tema para esta noite? Deus tem o poder de mudar a sua história. Pastor, por que o tema não é Deus vai mudar a sua história? Seria muito mais interessante, porque seria uma afirmativa daquilo que Deus iria fazer. Mas é porque, para ter uma história transformada por Deus, não depende apenas do seu poder ou do seu querer. Eu tenho convicção que Deus, ele tem um projeto de uma história de sucesso para todos os habitantes da terra. Deus, quando nos criou, ele não nos criou com um propósito de sofrimento, ele não nos criou com um propósito de derrota, ele não nos criou com um propósito de fracasso. Deus sempre, quando cria alguém, ele cria esse indivíduo para vencer. Mas podemos perceber que esse objetivo de vitória, esse objetivo de conquista, ele nem sempre é manifesto sobre a vida de todos, porque existem algumas atitudes que precisamos tomar diante de Deus para vigorar em nós o projeto de uma história mudada. Então, o que eu estou tentando te dizer esta noite é simples e objetivo. Independente de como esteja a sua vida hoje, Deus tem o poder de mudar a sua história. Independente de como esteja o seu casamento hoje, Deus, ele tem o poder de mudar a sua história. Independente de como esteja a sua realidade financeira, a sua empresa, o seu ciclo social, a sua casa, Deus continua tendo o poder de mudar a história. O texto que nós acabamos de ler, ele revela para nós esta eficácia do poder de Deus transformador de uma história aonde a derrota estava eminente, e ele transforma em vitórias permanentes. O texto em questão de Tamar, ele retrata para nós a história de um personagem bíblico chamado Jabes. O interessante é que a única informação que a Bíblia traz a nós acerca deste indivíduo é o texto que nós acabamos de ler. 2 versículos que esboça para nós a realidade deste indivíduo e uma transformação através do poder de Deus. O texto diz que Jabes, ele recebe este nome no momento do seu nascimento, porque com fortes dores a sua mãe o deu à luz.
E quando isso acontece, ela olha para ele e diz que o nome daquela criança seria Jabes, que o significado é: com dores dei a luz. Nós precisamos entender aqui que nós estamos falando do povo judeu. Para nós, o significado do nome, ele não é tão importante quando nós vamos escolher o nome dos nossos filhos, sim ou não? Nós escolhemos mais um nome que seja agradável a nós, ao falar, ao ouvir, um nome que nós achamos bonito, mas para o judeu isso não tem tanta importância. Para o povo judeu, o nome não é apenas um pronome próprio que difere um indivíduo do outro. O nome, ele traz consigo características daquele indivíduo e que vai determinar no detrimento daquilo que ele será no futuro. Ou seja, a escolha deste nome determinava que Jabes seria o motivo do sofrimento do seu lar. Que independente daquilo que ele fizesse, sempre que sua mãe olhasse para ele, estaria fazendo menção da lembrança do sofrimento que ele a fez passar. Existem 4 motivos que nós vemos na Bíblia que determina a escolha de um nome no meio do povo judeu. A primeira circunstância é a circunstância espiritual. Nós vemos isso no livro de 1 Samuel, quando o filho de Finéias é trago à existência. A Bíblia diz que sua mãe dará à luz, e momento após conceber um filho varão, ela olha para ele e diz que o nome daquela criança seria Icabod. Por quê, pastor? Por causa de um momento espiritual que Israel estava vivendo. A Bíblia diz que Israel sai a peleja contra os filisteus e eles levam consigo a arca da aliança, o maior símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E em meio à peleja, Israel é derrotado. Ofni e Finéias, sacerdotes da casa do Senhor, e filho também de Eli, que servia como sacerdote no templo de Deus, eles são mortos. E a desgraça não termina por aí. A arca é levada. A notícia chega para Eli. Ele está sentado sobre uma cadeira, quando ele percebe que o povo havia perdido, que os seus filhos haviam morrido, e que a notícia dada que a arca da aliança é tomada, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. A Bíblia diz que a mulher de Finéias estava em trabalho de parto, e quando ela descobre que a presença de Deus já não estava mais no meio do seu povo, ela sente fortes dores, dá à luz e coloca o nome do menino Icabod. Foi-se a glória de Israel. A mulher de Finéias entende um propósito que a igreja de Cristo precisa compreender. O que é, pastor? Ela não coloca o nome do menino no significado foi-se a glória de Deus. Ela coloca foi-se a glória de Israel. Por quê? Porque a glória de Deus nunca vai passar, mas a nossa glória está condicionada à permanência da presença de Deus. Não existe glória no meio da igreja se Deus não estiver presente. Não existe glória na vida do pastor, do pregador, do diácono, da diaconisa, do grupo de louvor, se a glória de Deus não estiver presente com ele. O conselho que eu tenho para a tua vida esta noite é: quer ter uma história transformada por Deus, não abra mão de ser cheio da glória e da presença dele. Segunda circunstância que determina um nome ou a escolha de um nome no meio do povo judeu é a circunstância reveladora. Lucas capítulo 1,
6, a Bíblia diz que Maria estava no 6º mês de gestação, e o anjo Gabriel se apresenta a ela, e diz que ela conceberia um varão, porque ela havia sido agraciada por Deus, e que o nome deste menino seria Jesus. Ela da mulher não tinha escolha. Talvez ela sonhava em ter um filho chamado Pedro, mas o nome Pedro não revelava o propósito daquele menino. O propósito dele era ser o Salvador. Então o nome teria que ser Jesus, que revelava o propósito pelo qual ele foi incumbido, que é salvar e redimir a minha e a sua vida. Terceiro propósito que determinava a escolha de um nome é a circunstância tradicional. Essa circunstância eu acho muito interessante. No mesmo capítulo de Lucas, a Bíblia diz que Zacarias e Isabel, eles são agraciados por Deus, eles têm um filho, e até o 8º dia de nascido, que era quando ele era apresentado ao templo, ele se chamava Zacarias. Por quê? Era tradição, o mesmo nome do pai. Mas quando ele é apresentado, houve um espanto no meio de todos, porque ele olha e diz: não, o nome da criança não é Zacarias, é João Batista. E as pessoas olham e dizem: mas não tem ninguém na família com esse nome. Ou seja, não seguia a tradição do meio daquela família. Ou seja, a circunstância tradicional também era algo que determinava a escolha de um nome. E a quarta e última circunstância é a circunstância, glória a Deus, do nascimento. Como foi dado a luz a esta criança? A Bíblia diz que Jacó, ele nasce agarrado ao calcanhar de seu irmão Esaú. E quando o seu pai Isaac olha para esta circunstância do nascimento, ele olha e diz: vai chamar Jacó, que o significado é aquele que agarra. Ele olha e diz: esta criança não abre mão dos propósitos sobre a vida dela. Ela agarra aquilo que é a oportunidade que foi lhe dada. Então essa circunstância determina o nome de Jacó. E é a circunstância do nascimento que também determina o nome de Jacó. Como eu disse, foi um trabalho de parto difícil. A sua mãe sentiu várias dores. Eles olharam para ele e disseram: é alguém que veio ao mundo para trazer sofrimento. Foi alguém que foi gerado para trazer dores. Foi alguém que Deus colocou dentro do nosso lar para nos provar, para nos afligir. Então, porquanto com dores e dei a luz. Nós precisamos entender o decreto que estava sobre a vida dessa criança. Era um decreto que ele seria o motivo da vergonha do seu lar, um motivo do sofrimento da sua casa, um motivo das dores de seus pais. Mas em contrapartida, a Bíblia vem dizendo que ele foi o mais ilustre no meio dos seus irmãos. Consegue entender isso ou não? Todos os dias que alguém o cumprimentava, olhava para ele e dizia: não vai ser ninguém. Quando alguém olhava e dizia: já estava dizendo: e aí? Aquele que veio para trazer a dor. Como vai aquele que veio para trazer o sofrimento? E eu imagino que não era fácil
decreto sobre a vida dele, dizendo: só vai fazer a família sofrer, só vai trazer sofrimento para o lar, só vai trazer desgosto para a família. Na sua vida nada vai prosperar, na sua vida nada vai dar certo. Aonde colocar a mão vai dar errado, aonde for a porta vai fechar. Todos os dias era esse decreto sendo liberado sobre a vida de Jabes. Mas a Bíblia diz que mediante esta afirmativa, ele foi o mais ilustre. E eu consigo enxergar 3 atitudes em Jabes que transformou a sua realidade do filho da dor para o filho da alegria. Aleluia. 3 caminhos que Jabes precisou seguir e posicionar para ter uma história transformada por Deus. Atitudes estas, se esta noite eu e você entendermos e praticarmos, Deus também transformará a nossa história e a nossa realidade de vida. Eu vou repetir para você entender, independente de como esteja os seus dias, independente de qual afirmativa tenha lançado sobre a tua vida, Deus tem poder de transformar a tua história. Pastor, mas eu ouço todos os dias as pessoas dizer que eu não vou conseguir, que eu vou fracassar, que eu vou falhar, que eu nasci num propósito de ser exemplo de alguém que não deu certo. Nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer que há uma palavra de vitória da parte de Deus sobre a tua vida, e queira o diabo ou não, a promessa dele vai se cumprir sobre a tua história. A primeira atitude que Jabes toma, Eduardo, para ter uma história transformada, é que ele não permite ser influenciado. Vou repetir para você entender que isso é de suma importância. Ele não permite ser influenciado. Ele tinha conhecimento de quem ele era, mas ele sabia aonde ele queria chegar. Ele sabia qual era a sua realidade momentânea, mas ele entende o patamar que ele queria alcançar em Deus. E mesmo todos olhando e dizendo: é o filho da dor, ele entendia que o que Deus havia preparado para ele era se tornar o mais ilustre dentro da sua casa. Um grande pensador chamado Karl Marx, ele tem uma tese de estudo que o indivíduo é produto do meio. Que é isso, pastor? Não entendi. Vou te explicar de uma forma simples. Ele nasceu próximo de uma boca de fumo. Ele tem 2 escolhas: ou ele vai ser usuário, ou ele vai ser traficante, porque ele é fruto daquilo. Ele nasceu em um lar onde a prostituição impera. A realidade de vida dele no futuro é se tornar mais um. A sua família possui vários vícios. No futuro ele vai ser mais um viciado. Esta é a tese, que o indivíduo ele é produto do meio. Ele reproduz aquilo que ele vê, ele reproduz aquilo que ele está inserido, ele reproduz as sentenças que são liberadas sobre ele. O produto do meio, chamado Jabes, estava sendo forjado para ser o fruto da dor, o fruto do sofrimento, aquele que causaria tristeza. Mas ele compreende a dimensão daquilo que Deus tinha para a vida dele e não permite ser influenciado. Está conseguindo compreender ou não? Deus tem um projeto de vitória sobre a tua vida. Não importa quem diga que você nasceu para sofrer e perder, Deus decretou uma palavra de vitória sobre a tua existência. Talvez a tua família não acredite no projeto de Deus, talvez os teus amigos não acreditem no projeto de Deus, talvez o ciclo
social que você está inserido não acredite no projeto de Deus, mas nessa noite o Espírito está te dizendo: não permita ser influenciado, permaneça no foco e no propósito, porque a minha palavra vai se cumprir sobre a tua vida, porque eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Nós precisamos permanecer no projeto e no propósito que Deus nos chamou. Independente de quem duvide, a última palavra sobre a nossa vida, ela vem de Deus. Segunda coisa, ou segunda atitude que Jabes toma para ter uma história transformada, pai. A Bíblia vai dizer que ele invoca o nome do Senhor. Ele traz o Senhor para a sua realidade. Ele convoca Deus para a sua história. Quando Jabes invoca o Senhor, Marco Aurélio, ele está olhando para Deus e dizendo: eu sei onde estou, eu sei aonde eu quero chegar, mas sozinho eu não tenho forças para conseguir. Ele está olhando para Deus e está dizendo: eu entendo todos os decretos que são liberados sobre a minha vida, mas se o Senhor não se manifestar, eu não consigo viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. Então ele faz questão de olhar para Deus e dizer: eu preciso do Senhor, eu preciso da manifestação do Senhor, sozinho eu não vou conseguir. É isso que precisamos entender. Para alcançar o nosso objetivo em Deus, Ele precisa sempre estar presente conosco. Eu acho lindo a Bíblia Sagrada, porque todas as vezes, Itamar, que Deus ele é invocado para uma situação, a história é mudada. A Bíblia vai dizer que Davi sai a peleja contra o gigante Golias. Eu faço questão de dizer a característica: ele não era um homem qualquer, ele era um gigante. Para mim o mais importante aqui não é o nome, se era Golias. O mais importante é que ele era um gigante. E Davi era um menino. Tanto que Golias começa a zombar e diz: não havia homem em Israel? Me mandaram um menino? Eu sou algum tipo de cão para ele vir contra mim com um pedaço de pau nas mãos? Mas a Bíblia vai dizer que mediante esse confronto, Davi olha para ele e diz: tu vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não tinha condições de vencer, mas ele invoca o nome do Senhor e ele tem uma história transformada por Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas fazem uma viagem missionária à Macedônia. E enquanto eles faziam a obra do Senhor, uma jovem que estava possessa por demônios, e por isso ela adivinhava, ela olha para Paulo e Silas e diz: aí vão dois santos homens de Deus. Essa jovem tinha uma história de aprisionamento espiritual, e o resultado é que ela também havia sido aprisionada fisicamente, porque ela tinha senhores que lucravam com a sua desgraça espiritual. Mas Paulo faz menção do nome do Senhor, e essa jovem tem uma história transformada. A Bíblia vai dizer que na hora nona, Pedro e João subiam juntos para a hora da oração, e a porta do templo Formosa todos os dias era colocado no homem coxo, desde o vento. Nunca havia andado, nunca havia caminhado. Havia uma sentença sobre ele mesmo antes de nascer. E ele pede uma esmola. E Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas eu consigo fazer menção de um nome que tem poder de transformar a tua história.
em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Nessa noite faça menção da presença de Deus sobre a tua vida, porque eu tenho certeza que Ele continua tendo o poder de mudar a tua história, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Precisamos entender que a eficácia do Senhor continua a mesma para transformar a nossa realidade de vida. Terceira e última atitude, porque nós vamos cear. Ele faz a oração certa. A Bíblia diz que muita coisa nós não alcançamos em Deus, nós não atingimos em Deus, é porque nós não sabemos pedir. Já percebeu que se Deus atender muitas das nossas orações, não vai mudar a nossa história? São orações que, se atendidas, vão interferir pouca coisa. Talvez vai resolver o problema, mas não vai transformar a história. A oração de Jabes, ela é simples, clara e objetiva. Ele pede 4 coisas: que o Senhor o abençoasse muitíssimo, que o Senhor ampliasse os seus termos, que a mão do Senhor fosse com ele e que Deus o livrasse do mal. Ele não pede para Deus mudar o nome, porque seria muito mais simples, sim ou não? Não quero mais me chamar Jabes, Deus. Eu quero me chamar Pedro, eu quero me chamar João. Muda o meu nome. Resolveria o problema, sim ou não? Sim, mas não mudaria a história. Talvez com o nome de Pedro, ele não se tornaria o mais ilustre no meio dos seus irmãos. Porque mesmo com um nome diferente, ele já havia absorvido a história de Jabes. Às vezes nós pedimos Deus para nos mudar de lugar, para nos mudar de ambiente, para nos mudar de igreja, para nos mudar de ciclo social, para nos mudar de empresa. Isso não muda a nossa história. Porque nós saímos do lugar que estamos e vamos para onde projetamos em Deus, mas carregamos conosco a história de onde estávamos. Jabes olha para Deus e diz: eu não me importo com o nome. Que continue olhando para mim dizendo: é o filho da dor. Mas vão ter que reconhecer que o Senhor interviu e mudou a minha história. Me abençoe muitíssimo. Amplie os meus termos. Que a tua mão esteja comigo e que o Senhor me livre de todo o mal. Eu já vou terminar, mas eu quero te dar um conselho essa noite. Seja objetivo nas orações com Deus. Não peça a Deus aquilo que vai resolver o seu problema momentâneo. Porque muitas das vezes nós nos importamos mais com o momento do que com a história. Nós queremos aquilo que vai paliar a nossa dor, aquilo que vai mascarar o nosso sofrimento. Porque nas nossas orações é: Deus, eu não consigo mais chorar, eu não consigo mais sofrer, eu não consigo mais sentir tantas dores, eu não consigo mais ser tão afligido. Resolve o problema, mas não muda a história. Jabes olha e diz: eu não quero esse problema resolvido no nome, eu quero uma história mudada. E mediante essas 3 atitudes, ele se torna o mais ilustre no meio dos seus irmãos. Deus tem uma história de sucesso preparada sobre a tua vida. Alguém crê nisso, sim ou não? Deus tem uma história de vitória sobre a tua casa. Deus tem um renovo espiritual sobre o teu ministério. Talvez alguém olhe e diga: não canta mais, não prega mais, não faz
mas Deus está olhando e dizendo: eu tenho uma história nova. Vai separar, os filhos vão se perder, a empresa vai fechar, vai ser mandado embora do emprego, e Deus está olhando e dizendo: eu tenho uma história nova. Mas não permita ser influenciado, não abra mão de ter a presença do Senhor, e seja objetivo naquilo que irá mudar a tua história em oração diante de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.